Hoje falaremos sobre Einsatzgruppen, os grupos de extermínio nazistas. Antes, venha se alistar neste canal. A ação do Einsatzgruppen, os grupos de extermínio nazistas, foi responsável pela morte de milhares de pessoas, sobretudo judeus, nas regiões conquistadas no leste europeu. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas cometeram um dos maiores genocídios da história da humanidade, o Holocausto. Ele promoveu, principalmente, a perseguição de judeus na Europa. No entanto, é importante ressaltar que outras minorias foram perseguidas pelos nazistas durante as décadas de 1930 e 1940, como as testemunhas de Jeová e os ciganos. Essa ação contra os judeus fazia parte da retórica e da ideologia promovida por Hitler desde a década de 1920 e resultou em uma perseguição gigantesca por várias partes da Europa. Os planos do líder alemão para esse povo eram o extermínio total após o término da Segunda Guerra. No entanto, Hitler foi convencido por Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich a impor a solução final com a guerra em curso. A solução final era o termo usado pelos nazistas para definir o plano de extermínio dos judeus da Europa. A política de Himmler e Heydrich consistia em executar aqueles que não pudessem trabalhar e escravizar até a morte os que tivessem condição de trabalho. Uma das etapas do Holocausto promovido pelos nazistas foi a atuação de esquadrões da morte chamados de Einsatzgruppen, que significa força-tarefa em alemão. Esse grupamento havia sido criado pela Alemanha nazista em 1938 durante a anexação da Áustria chamada de Anschluss. A partir de 1939, o Einsatzgruppen foi colocado sob a liderança de Reinhard Heydrich. Com o início da guerra, esse grupamento tinha como missão promover a pacificação da retaguarda à medida que o exército alemão avançava territorialmente. O Einsatzgruppen era formado por membros da Gestapo, do exército e da SS. Com a invasão da Polônia, o Einsatzgruppen ficou responsável por eliminar a inteligência polonesa, ação semelhante à da União Soviética no massacre de Katyn. A intenção disso era de, a partir da eliminação da classe culta polonesa, tornar a sociedade local incapaz de resistir ao processo de escravização imposto pelos nazistas. O historiador Timothy Snyder afirma que, nessa missão contra a inteligência polonesa, o Einsatzgruppen matou cerca de 50.000 pessoas. Posteriormente, o Einsatzgruppen ficou responsável por executar a ordem definida por Hitler contra os judeus: o extermínio. Assim, na Polônia, nos países bálticos e nos territórios conquistados pela Alemanha na União Soviética, esse grupamento contribuiu para a morte de milhares de judeus. A atuação do Einsatzgruppen consistia em invadir vilas e locais habitados por judeus. Primeiramente, eles eram despojados de todas as suas posses para, em seguida, serem executados de maneiras distintas, porém, a principal forma de execução usada era o fuzilamento. A ordem para executar os judeus foi dada por Heinrich Himmler conforme o mandado transmitido por Adolf Hitler. Abaixo segue o relato de Timothy Snyder acerca da atuação do Einsatzgruppen a partir de 1941. Em julho de 1941, Himmler fez uma viagem particular por todo o oeste da União Soviética a fim de transmitir a última informação: mulheres e crianças judias deviam ser eliminadas junto com os homens judeus. As forças terrestres reagiram rapidamente. O Einsatzgruppe C, que acompanhava o grupo de exércitos do sul na Ucrânia, tinha sido mais lento do que o Einsatzgruppe A países bálticos e o Einsatzgruppe B Vilnius e Bielorrússia para realizar os fuzilamentos coletivos de judeus. Mas depois, com o incentivo de Himmler, o Einsatzgruppe C eliminou cerca de 60.000 judeus em agosto e setembro. Foram fuzilamentos organizados. A função do Einsatzgruppen no extermínio de judeus foi fulminante. Um exemplo disso é o massacre de Babi Yar, no qual o Einsatzgruppen C executou cerca de 33.000 judeus em aproximadamente 36 horas. A atuação desse grupamento acabou sendo progressivamente substituída pelo uso dos campos de concentração a partir de 1942. Os historiadores estimam que as ações nazistas contra os judeus, incluindo a ação do Einsatzgruppen, causaram a morte de 1 milhão de pessoas até dezembro de 1941. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, ative o sino. Deixa o like e compartilha.